Uma coalizão das frentes parlamentares se posiciona contra o veto do governo a essa proposta, que prorroga a desoneração da folha de pagamento para esses 17 setores até 2027. Para a gente falar mais sobre isso, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que preside a Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo. Deputado, bem-vindo mais uma vez, um bom dia. Muito obrigado, Olívia, a você, ao Rafael, um ótimo dia também. É uma congregação de frentes, como você destacou, dos mais diversos setores da economia, que tem certeza de que o custo da desoneração não é de 19 bilhões, como o governo diz. O custo será muito maior se a desoneração não for mantida. Isso significa desaquecer 17 setores da economia que hoje já tem toda uma disputa de competitividade difícil para fazer em relação a produtos importados e outras questões mais, e que nós precisamos de manter esse alívio do custo da folha salarial para manter empregos. O ministro Haddad deu declarações que nós não concordamos. O que ele disse? Ele disse que essa desoneração não tem demonstrado eficácia econômica. Não é a nossa opinião, não é a opinião dos setores, que dizem que a volta disso, ou seja, onerar a folha salarial, passar a cobrar 20% ao invés de um percentual sobre o faturamento, vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento das empresas e na sua capacidade de manter os empregos que tem. Agora, deputado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a expectativa é pautar vetos para até a semana que vem, entre eles o veto que trata da prorrogação, da desoneração da folha de pagamentos para esses setores. Pela mobilização que está acontecendo, pelo trabalho realizado por essas frentes que o senhor citou, já há votos, é muito possível que realmente haja a derrubada? Como é que está a articulação? Primeiro que quando nós mobilizamos, Lívia, Rafael, nós mobilizamos frentes parlamentares, nós damos uma garantia de que essa questão não seja tratada no âmbito de oposição versus situação, mas seja tratada no mérito da questão, ou seja, não como um posicionamento político, mas como uma convicção com relação ao acerto da medida. Eu estou contando isso porque nós teremos votos e temos votos para derrubar o veto do governo e votos da oposição, votos de partido que são de situação, mas que estão congregados nessa tese que sabemos todos é fundamental, é manter o emprego. O argumento, portanto, da economia não se sustenta de que essa medida não teve eficácia. Os dados demonstram o contrário. Há um outro argumento que diz o seguinte: vamos esperar a reforma tributária. A reforma tributária tem muitos méritos, eu votei a favor da reforma tributária na sua versão na Câmara, agora estamos analisando após a volta do Senado, mas ela não tocou na questão da desoneração da folha. Como é uma reforma, nesse primeiro momento, centrada no consumo, esse item não foi tratado. Se prevê, nós queremos que seja tratado depois, mas não dá para esperar, porque não sabemos quando será a próxima etapa da reforma tributária. Então, esse segundo argumento, olha, vamos esperar a reforma tributária, também não se sustenta. E, finalmente, a terceira razão que nós temos, essas frentes, não por acaso, que estão mobilizadas em torno da desoneração, são frentes que lançaram, há 2 meses atrás, um manifesto pela retomada do debate da reforma administrativa. Então, nós queremos que o governo busque o equilíbrio fiscal. Somos defensores do equilíbrio fiscal, mas o equilíbrio tem que ser buscado também na frente de gastos do governo, para que isso possa ocorrer. Deputado, essa desoneração vem lá do governo Dilma, né? Ela é de 2011 e vem sendo replicada ao longo do tempo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu um prazo, uma espécie de trégua, digamos assim, para ele voltar da COP e apresentar o que ele sugere, uma saída melhor e definitiva para a folha de pagamento. Não há intenção de esperar para ouvi-lo? A disposição de diálogo, Rafael, é total.
Nós sempre tivemos. Essa disposição de diálogo aconteceu durante a tramitação da matéria. Ela foi na Câmara exaustivamente debatida. A relatora foi a deputada Anne Ortiz, do meu partido, do Rio Grande do Sul. Nós discutimos. Durante a tramitação, o governo também nos disse: olha, nós vamos apresentar uma sugestão. Ela não veio. A matéria foi ao Senado, foi discutida. O senador Efraim teve um papel importante de coordenação dessa discussão lá. O governo disse: vamos apresentar uma proposta, ela não chegou. Agora, diante do veto realizado, novamente o governo diz que apresentará uma proposta. Nós sempre estamos esperando. Agora, essa proposta foi prometida uma vez, uma outra vez, e não veio. O que nós não podemos é indefinidamente ficar esperando, porque a validade é até 31 de dezembro. Há duas oportunidades. Primeiro, no próximo dia 7 de dezembro, uma quinta-feira, como tradicionalmente fazemos, podemos fazer até extraordinariamente com um dia, mas é tradicional fazer as sessões de Congresso às quintas-feiras. Há uma previsão de marcar uma sessão para o dia 7. Eu quero que o senador Rodrigo Pacheco, que é quem convoca a sessão do Congresso, presidente do Senado que ele mantenha essa reunião do dia 7. Depois teremos uma outra, dia 14 também. Olha o que nós temos de acúmulo, Rafael. Além do mérito e da relevância dessa questão da desoneração da folha, que atende 17 setores da economia, nós temos ainda vetos do arcabouço, vetos do CARF, vetos que vão incidir na própria elaboração da LDO. O relator da LDO, o deputado Danilo, está dizendo que aguarda para poder ser votado. Nós, da FPA, temos um carinho e queremos votar o debate, o veto sobre o marco temporal. Então, há um acúmulo de questões e depois precisamos votar o orçamento. Então, nós precisamos fazer essa sessão ser marcada o quanto antes. Ter sessão dia 7, ter sessão dia 14. E se o governo até lá apresentar propostas, nós estaremos dispostos a analisá-la. Deputado Amanda Klein tem perguntas para o senhor também. Deputado, bom dia, prazer falar com o senhor. Deputado, sobre esses outros vetos que serão analisados, né, o que já tem de acordo, porque tudo isso tem um impacto nas contas públicas. O senhor mencionou CARF, arcabouço fiscal, tem a desoneração, naturalmente, que provavelmente será derrubado. Tem outras matérias econômicas de interesse no governo, né, MP das subvenções, o Arthur Lira tem atuado aí mais ou menos como um relator informal, fazendo avançar a negociação acerca dessa matéria, que é a prioridade absoluta do Ministério da Fazenda ainda para esse ano. Quais dessas pautas devem avançar e o governo conseguirá manter esses vetos do CARF e do arcabouço fiscal, que também são importantes em termos de arrecadação, de receita? Bom, Amanda, muito prazer em falar com você. Aliás, eu quero depois festejar com você, viu, Amanda? Porque aquele assunto que nós conversamos, me permite, a semana passada, que era do hidrogênio, regulação do hidrogênio, nós conseguimos aprová-la ontem no plenário da Câmara. E hoje temos lá o plano de aceleração da transição energética, dos notícias dentro daquela pauta que eu havia discutido com você. Mas vou focar naquilo que você permite abordar. Primeiro, distinguindo, há algumas matérias que são objetos de Congresso, veto, e analisarmos a derrubada aí do veto, né? Sobre isso, são as matérias que nós nos referimos. O arcabouço. O arcabouço, nós já temos definição, acho que não tem implicação do ponto de vista fiscal, aquilo que nós vamos analisar de vetos. Quando a proposta do arcabouço foi enviada, nós apertamos um pouco mais para ser exigente no cumprimento das metas estabelecidas no arcabouço. O governo vetou esses instrumentos de controle. Então, nós queremos retomar os instrumentos de controle. No que diz respeito ao CARF, o governo teve uma vitória, garantiu a questão do voto de qualidade no CARF, tem um capítulo referente a garantias quando a pessoa é devedora. Havia, e nós queremos esclarecer, que a pessoa não pode ser executada até o julgamento definitivo, não pode ser exercida as suas garantias, então também é esse o capítulo. Então não tem uma incidência fiscal direta esses dois vetos que eu disse, mas são importantes particularmente
para a previsão da LDO. Com relação à medida provisória 1185, das chamadas subvenções fiscais, isso não é matéria do Congresso, está na pauta da Câmara. O deputado Arthur Lira tem buscado intermediar uma questão sobre isso. Há uma mobilização, particularmente dos estados do Nordeste, que não concordam com relação a essa questão. E ontem foi designado o novo relator da matéria, o deputado Luiz Fernando Faria. Nós também estamos querendo discutir. O ministro Haddad, há 3 semanas atrás, também disse que iria apresentar uma proposta alternativa à medida provisória 1185, e nós estamos no aguardo de que essa proposta venha. Deputado, o Cláudio Dantas também quer fazer uma pergunta para o senhor. Cláudio. Deputado, bom dia. Voltando à pauta da desoneração, quando essa pauta foi aprovada, essa renovação da desoneração foi aprovada, ela contou com o apoio do PT. Como ficará isso agora com a questão do veto? Você acha que o PT vai ajudar a derrubar o veto do governo? Ô, Cláudio, que perguntinha, hein? Difícil essa, né? Primeiro você propõe a coerência. Realmente a gente se surpreende, né? No Brasil, muitas vezes, as coisas são assim, né? A pessoa muda de posicionamento no xadrez político e muitas vezes se alteram convicções. Não é bom isso, né? Vale para todos os lados, vale para o PT e vale para o outro lado também, que apoiava determinadas medidas, que muda e tal. Eu destaquei há poucos, quando comentava aí com a Lívia, com o Rafael, você acompanhou, que eu fiquei contente de que a mobilização com relação à desoneração se deu a partir das frentes parlamentares, porque os partidos também são legítimos, são importantes, que se posicionem e nós cobraremos efetivamente a posição de cada um. Mas quando nós mobilizamos frentes parlamentares, nas frentes sempre com todo o espectro de partidos. Então, eu espero que prevaleça o mérito da discussão